né, dos outros moluscos que podem estar associados, né, à absorção, como eu falei, né, lá na parte de vírus, né, eles vão fazendo absorção, se alimentam por absorção e podem reter, né, algumas bactérias. Então, esse tipo de animal, né, eles comem matéria morta, né? Então, dependendo da matéria morta, né, e o estado de putrefação, eles podem facilmente estar contaminados também. Então, tem essa relação também, certo? Ainda sobre essa primeira parte, algum comentário, alguma dúvida? Não? A gente já entra em leite. Então, vamos. Então, a gente vai falar um pouquinho de leite, esse processo que acontece no leite. Também vai falar, né, já do aspecto benéfico, quando eu falo de fermentação dessa matéria, né, do leite, e também desses produtos lácteos, né, que são fermentados. E no momento que a gente passa por um processo de fermentação, a gente também previne, né, a contaminação, o aumento da vida de prateleira desses alimentos. Então, a gente vai ter alguns produtos lácteos, né? A biota do leite, ele vai depender também, né, da maneira que aquele gado, né, aquela vaca, ela foi cuidada. E a gente também não usa só leite, né, de vaca, né? Aqui no Brasil a gente usa em larga escala leite de vaca, mas lá fora eles usam, né, de ovelha, né, cabra, de outras fontes proteicas que eles não têm, né, como a gente tem uma grande quantidade de gado aqui, tá? Então, quando eu falar do leite, vai ser, né, associado a os diferentes animais que nos fornecem, né, o leite. E esses micro-organismos, nesse leite cru, eles vão estar mais ou menos associados, né, à pele do animal. Aí lembra aquele artigo, né, que um dos grupos apresentaram, que a gente falava sobre a facilidade de contaminação por Staphylococcus coagulase positiva, né, porque dava mastite bovina, tá? E lá na região do sul eles se preocupavam bastante por causa dessa qualidade final do leite. Então eles davam mastite bovina, né, que fazia inflamação lá nas vacas, né, onde fazia retirada, e aí naquele momento que havia essa contaminação, facilitava que essas bactérias saíssem, né, da mama e fossem lá para o leite e contaminando e crescendo essa quantidade, né, maior de bactérias, né, Staphylococcus coagulase positiva. A gente também falou desse Staphylococcus coagulase positiva. A gente vai ter principalmente o Staphylococcus aureus, e eles têm a grande associação à produção de enterotoxinas, né? Toxinas que vão gerar intoxicação, né? Lesão ali na região intestinal, enterotoxina A. Então, esse realmente é o cuidado que a gente tem que ter, né, com a pele do animal, com a teta, justamente para que não haja contaminação naquele momento. Então, essa biota, ela vai depender dessa bactéria gram-positiva, né? Normalmente a gente vai ter em grande maior quantidade as gram-positivas que estão lá na pele do animal. A gente tem, né, alguns enterococos, alguns lactobacilos, né, lactococos, estão mais associados. Em relação à gram-negativa, novamente, né, pode ter bactérias do gênero Pseudomonas, né, proteus, que podem estar ali presente lá na pele do animal e contaminando o leite. Em baixa temperatura, o que normalmente cresce, né, se a gente armazenar em baixa temperatura, a gente diminui a capacidade dessas bactérias se reproduzirem. Então, a ideia é que se conserve em baixas temperaturas ou congelados, justamente para que evite isso que a gente chama de leite cru,
né, que é aquele leite que não foi pasteurizado. Mas, né, alguns estudos demonstraram que algumas bactérias psicrófilas que conseguem crescer nessas baixas temperaturas, elas podem formar alguns esporos e no momento que o indivíduo vai se alimentar, esses esporos ali presentes vai então causar dano ao indivíduo que se alimentou daquele leite cru. Por isso, né, para o consumo e para facilitar o consumo de leite, se passa por processos de pasteurização para que ele dure mais tempo e para que a gente consiga eliminar esses esporos bacterianos que podem se formar a partir das bactérias que conseguem crescer em temperaturas mais baixinhas. Então, o processo de pasteurização ele vai eliminar, né, praticamente todas as bactérias, né, que vão causar dano, que vão causar mal ao hospedeiro, deixando, né, alguns gêneros de lactobacilos, alguns streptococcus, né, benéficos, que podem ainda, né, são produtores de ácido lático e podem ser fermentativos ali e trazer, né, uma matéria proteica importante ali. Mas o leite também pode ser veículo de algumas doenças. Alguns estudos demonstraram que os primeiros processos de pasteurização eles não foram tão eficazes para a eliminação do gênero das micobactérias paratuberculoses, que podem estar lá presentes na mama, né, desses animais. E esse paratuberculose, essa micobactéria paratuberculose, pode, né, estimular uma doença inflamatória do intestino, que é a doença de Crohn, né? E aí trazer danos maiores. Por isso que tem se aprimorado, né, o processo de pasteurização. Hoje a gente tem um processo de pasteurização UHT, justamente, né, para eliminar todas essas bactérias patogênicas ali, podem estar ali presentes. Crescimento de algumas psicrófilas, né, ou psicotróficas, né, a gente vai ter pseudomonas, né, alguns bastonetes gram-positivos e gram-negativos, podem estar quebrando lipídios, proteínas, né, e normalmente a contaminação se dá depois do processo de pasteurização. Então, no momento que você abre o leite e expõe, né, ao ambiente, está ali na geladeira ainda, você sabe que tem um tempo de vida útil ideal para que ele ainda continue. Então, o crescimento desses organismos, eles também podem, né, ser resistentes ao calor, né, podem fermentar a lactose até o ácido lático. E, né, normalmente, quem consegue, né, quebrar essa lactose e gerar, né, e formar ácido lático, a gente vai ter alguns esporos, né, de micro-organismos que resistiram ali, alguns bolores presentes, desses grupos de micro-organismos. Então, para que eu possa avaliar se há contaminação, né, ou se há, né, sujidades nesse leite, onde eu possa, né, facilitar a contaminação, a gente vai ter alguns testes que podem, né, avaliar. Os primeiros testes, né, são a análise sensorial, né, onde a gente vai avaliar o aspecto, né, presença de alguns insetos, coloração, odor, sujidades. E também medir a temperatura para ver se aquela temperatura que aquele leite está é a temperatura ideal de conservação. Isso eu estou falando ainda do leite cru, que é o leite que ainda não foi passado pelo processo de pasteurização. Então, né, pega ali uma amostra daquele leite, né, homogeniza, pega uma determinada quantidade e passa por um processo de centrifugação. No momento que a gente centrifuga, a gente vai observar lá no sedimento, que é aquilo, né, que fica, quando a gente centrifuga,
vocês devem ter visto em alguma aula prática, uma centrífuga, né, onde a gente faz uma rotação, tudo que é mais pesado ele vai para o fundo, né, no momento que a gente leva para o fundo, né, tudo que é mais pesado a gente vai ter, por exemplo, se tiver, né, alguns sedimentos contaminantes, a gente pode ver aparecimento de cabelo, esterco, né, terra, e isso, né, vai estar associado a uma má qualidade no momento que eu estou retirando esse leite lá, essa matéria nitrogenada daquela vaca, daquele animal. Então, no momento que eu tenho cabelo, esterco, né, terra ali presente, o que é que eu tenho associado, né, a um processo, né, inicial sem cuidado, né, sem asepsia ideal para que tenha, né, uma maior qualidade, uma menor quantidade de micro-organismos no final. Outra medida, né, justamente porque muitas vezes, né, o produtor ele faz a diluição desse leite, justamente para que eu tenha um volume maior, uma produção maior e eu venda, né, e tenha um recurso maior. Então, uma dessas medidas é para avaliar, né, a densidade desse leite, porque muitas vezes pode se adicionar água, né, para diluir mais o leite, ou até urina, né, para diluir esse leite, porque a urina ela vai ter uma densidade um pouco mais próxima. Tá? E o indivíduo, né, adiciona esses dois diluentes para que aumente o volume final e a gente medindo a densidade, a gente vê que na densidade não está normal do leite. Normalmente, né, quando ele vai estar entre 1,028, né, e o 0,034, é a densidade normal, abaixo, né, de 1,028, eu posso ter, né, adição de água, de urina, né, quando eu chego nesse limite, né, ou, né, 1,0 acima de 1,034, o indivíduo pode estar adicionando, por exemplo, outros reconstituintes no momento que eu quero mexer nessa densidade, como sal, açúcar, um álcool, amido. Né? Tinha uma determinada indústria no leite que o leite estava cheio de água oxigenada. Tá? Não vou citar o nome, mas aí teve, né, uma das fraudes associadas, né, justamente para poder modificar e aumentar o volume final. E a gente pode avaliar, né, com a avaliação lá da densidade, usando o densitômetro de Gerber, e a gente, então, vê se tem outras matérias misturadas a esse leite. Outro processo, e aí eu posso estar associando a detorização desse leite, esse é um leite que não é fermentado, é um leite para estar normal, é o grau de acidez nesse leite. Então, eu posso avaliar a acidez, né, que vai ser uma maior porcentagem desse ácido lático, no momento que eu tenho algumas bactérias ali presentes que conseguem quebrar a glicose, utilizar a glicose, fermentar a glicose, e no final ter como produto final um ácido, e esse ácido vai ser o ácido lático, então a gente pode quantificar essa quantidade a partir do acidímetro de Dornick e associar a acidez. Então, para verificar o desenvolvimento bacteriano, onde a lactose vai ser quebrada e transformada em ácido lático, a gente vai utilizar essa avaliação. E o leite, normalmente, a acidez ele vai estar entre 14 graus Dornick a 18 graus Dornick, né, que é o parâmetro que a gente utiliza para avaliação. Ou a porcentagem expressa quando eu quantifico direto, né, o ácido lático. Vai variar, por isso que a gente tem variando de 0 a 14 a 0,18, quando a gente fala de porcentagem, ou de 14 graus Dornick, ou 18 graus Dornick, porque vai depender, né, do clima, alimentação, as condições pós-ordenha,
mais acima ou abaixo eu tenho modificação e crescimento bacteriano. Então, uma técnica que a gente pode usar, né, é o teste de Alizarol, que vai verificar esses graus Dornick. Então, vai indicar a acidez provocada, né, por determinados micro-organismos no momento que quebra esses lipídios. A estabilidade, né, também após processamento térmico, ou seja, no momento que eu utilizei, né, a pasteurização, eu pasteurizei aquele leite antes de ser, né, colocado nas caixinhas e levado para comercialização, também é o ideal, né, que faça essa avaliação para ver se realmente aquele processo térmico foi ideal, se aquele processo de pasteurização foi ideal para que se eliminasse todos os tipos de micro-organismos fermentadores e deteriorantes do leite que pode causar patologia. A adição também, né, do indicador de pH, no momento que a gente faz esse teste do alizarol, onde a gente vai ver, né, essa alizarina, que vai indicar o pH, e esse teste, né, vai então avaliar, né, a partir da cloreação. Quando o leite está extremamente ácido, quando a gente adiciona esse indicador, essa alizarina, a gente vê a cor mais amarelinha. Você vê aqui mais branquinho embaixo, né, que ainda tem resquício do leite. Quando ele está, né, entre 0 abaixo de 16 graus Dornick, no pH abaixo de 6, ou acima, desculpa, de 6,8, né, que vai começar, né, um pH mais para o básico, né, um pH mais alcalino, ele fica, né, mais lilazinho. Quando está, né, dentro da faixa normal, que é 6,4, né, e 6,8 pH, ou 16 graus Dornick, ou 18 graus Dornick, entre essa faixa, ele vai dar mais rosinha. Então, uma das formas de avaliar, né, a contaminação, a deteriorização a partir de micro-organismos fermentadores do leite e também, né, processo pós-pasteurização, se foi o processo corretinho, se eliminou esses micro-organismos. Outras provas enzimáticas que eu posso observar, né, para ter certeza que a temperatura de pasteurização foi a temperatura ideal, foi uma temperatura onde realmente, né, chegou ali, eu vou avaliar se ainda há existência de algumas enzimas ali importantes. Então, eu posso avaliar a presença de uma enzima chamada peroxidase ou uma enzima fosfatase. Se chegou a uma temperatura de 70, 80 graus, que era a pasteurização, né, mais tradicional que a gente utilizava, ela ainda existia. Na pasteurização UHT, a gente não tem mais, né, a enzima peroxidase. Então, porque a gente aumenta a temperatura, né, acima de 80 graus, né, para que haja realmente a eliminação, inclusive, dos esporos bacterianos. Então, presença de peroxidase, a temperatura foi abaixo de 70 graus. A ausência da peroxidase, ou seja, a temperatura que chegou aquele leite foi acima de 80 graus. E eu tenho, né, outra enzima importante, tá, que é a fosfatase. Ela vai ser inativada, né, na temperatura normal, né, que era antiga de pasteurização, né, que era cerca de 70 graus. E encontrada, se foi encontrada também, significa que não foi a temperatura adequada. Então, a gente pode usar essas duas enzimas para ver e controlar se realmente a pasteurização chegou a uma temperatura ali ideal para que houvesse a eliminação dos micro-organismos. Então, leite cru, né, que é aquele leite que não passou para o processo de pasteurização, ele vai ter tanto a fosfatase quanto a peroxidase presente.
No leite pasteurizado, com processo de pasteurização atual, eu não vou ter, né, nenhuma das duas enzimas ali presente, né? Com a temperatura antiga, né, a peroxidase ela estava presente, mas no leite atualmente, né, no processo UHT, eu não vou ter nem a enzima fosfatase, nem a peroxidase, e aí eu consigo, então, confirmar a presença. A gente pode usar cartãozinhos, né, fitinhas que pode avaliar, né, a presença dessas duas enzimas. Normalmente, o indivíduo que vai ter alguns sintomas de contaminação, né, presença dessas bactérias que a gente já citou lá no leite, vai ter náuseas, vômitos, dor abdominal, né, extensa, fezes aquosas, muco, por causa das características das bactérias que comumente contamina, tá? Que é também extremamente semelhante à intoxicação, à contaminação de outros alimentos. Ok, gente? Vamos lá, tá? E aí a gente pode ter, né, a fermentação como processo onde o micro-organismo contaminador cresceu ali, fermentou aquele leite e, né, um fermentador que não está presente na nossa mucosa gastrointestinal, na nossa região gastrointestinal, e isso vai trazer malefício para o indivíduo. Mas eu posso, né, gerar um processo de fermentação, né, melhorando a qualidade, né, daquele determinado leite, né, produzindo uma matéria nitrogenada com maior benefício. Tá? Muitos alimentos eles devem ter sua produção, né, suas características à fermentação, né, a partir desses micro-organismos, alguns queijos, algumas conservas, né, linguiças fermentadas, o leite fermentado, chucrute, e esse processo de fermentação que a gente fecha, né, esse bloco da disciplina, né, falando dos micro-organismos que deterioravam, né, agora processos que eu posso utilizar para ajudar na preservação dos alguns alimentos. Quando a gente passa, né, por processo de fermentação, a gente aumenta a vida de prateleira, né, daquela matéria-prima, o aroma, o sabor característico, né, daqueles alimentos fermentados, ele é diferente. Então, o bem-estar nutricional de alguns alimentos fermentados estão associados, né, justamente para aquelas pessoas, né, que não podem utilizar uma grande quantidade de lactose. Então, no momento que eu tenho fermentação do leite, eu tenho redução da lactose. Então, isso acaba também sendo benéfico, né, para indivíduos que não querem utilizar alimentos com excesso de lactose. A ecologia microbiana, né, dessas fermentações, né, aumenta a presença de fermentação no vinho, no chucrute, nos queijos maturados. Tá? E essas atividades desses micro-organismos vai variar com o tipo de micro-organismo que eu estou utilizando para essa fermentação. Né? Alguns alimentos in natura, né, vão conter esses açúcares, né, e algumas leveduras, por exemplo, né, podem crescer, produzir álcools, né, e fermentar aquela matéria orgânica. Ou, né, algumas bactérias acidoláticas também pode aumentar a acidez e diminuir a quantidade também de açúcares simples, desses carboidratos, né, e então crescer. Então, quando eu tenho maior produção de álcools, eu estou associando muitas vezes a fermentação alcoólica, e normalmente são as leveduras que fazem esse tipo de fermentação. E quando eu aumento, né, a quantidade de ácido lático, a gente associa mais a bactérias produtoras de ácido lático e fermentadoras de glicose. Então, essas bactérias ácido-láticas, elas são normalmente gram-positivas, né, catalase positiva, não formadoras de endosporos e microaerófilas.
que é que significa eu falar cada um, o que seriam todas as características que a gente já aprendeu na disciplina dessas bactérias? O que seriam essas características? Primeiro, que é gram positivo, catalase positiva, não formar endosporos e ser microaerófilas. As gram-positivas estaria relacionado com a parede constituinte da bactéria. A catalase positiva seria a reação que ela vai ocorrer liberando oxigênio e elas não vão formar endosporo, que é uma forma de resistência da bactéria. E microaerófilas é que elas podem sobreviver a temperaturas medianas, eu acho, se eu não estiver me confundindo. E não, se está relacionado Microaerófila também está relacionada ao oxigênio. ao Assim oxigênio, como né? isso. A sobrevivência de oxigênio e o desenvolvimento na presença de oxigênio ou na ausência de oxigênio, no caso das anaerófilas estritas. Então, vamos lá. Certinho, né? Gram positivo. Então, lembrando, questão de gram positivo, gram negativo, tá? A gram positiva vai ser aquela que vai ter a parede celular mais espessa. Então, quando a gente cora no gram, né, o que a gente identifica como positivo é o roxinho, né, como negativo é a rosinha, tá? E isso, como o Iriel falou, está mais associado à parede celular. Essa relação de parede celular, onde a gram positiva tem uma parede mais espessa e a negativa menos espessa. A reação de catalase está mais envolvida a quebra de quê? Do peróxido de hidrogênio, e no momento que quebra o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, como o Iriel falou, vai ter uma reação de liberação de oxigênio e a gente vai ver essas bolinhas ali presentes, tá? Só as microaerófilas, né, que seriam aquelas que sobrevivem aguentam uma pequena quantidade de oxigênio, mas elas gostam mais do CO2 para poder fazer a sua atividade. O oxigênio não é tão benéfico. E as estritas, anaeróbias estritas, aquelas que não vão crescer na presença de oxigênio. E essa característica correlacionada com a atividade de oxigênio tem tudo a ver com a capacidade dessas bactérias fazerem o processo de fermentação. E se elas não utilizam o oxigênio como fonte de energia, como acertador final de elétrons, como ciclo lá do processo de obtenção de energia, o processo que ela vai obter energia, então, é a partir da fermentação. Então, não é porque a bactéria ou a levedura é boazinha, não, tá? Elas vão fazer um processo onde ela precisa de obter energia. Então, para quebrar o lipídio, para quebrar o carboidrato, tá? Ela vai, então, fazer o processo de fermentação. Tá? Porque o oxigênio não é utilizável por essas bactérias. Tá? Elas vão crescer em temperaturas enormes, de 5 a 45 graus. E são, obviamente, ácido tolerantes. Se elas vão produzir ácidos, elas têm que tolerar, né, esse ambiente mais ácido, esse pH mais ácido. E vão ser produtoras, né, de ácido lático. A gente vai dividir essas duas bactérias, essas bactérias acidoláticas, em dois grupos. Um grupo que a gente chama de homofermentativas e o outro grupo que a gente chama de heterofermentativas. Quando a gente chama de grupo de homofermentativa, tá? Vai ser o grupo que vai utilizar, a partir de uma molécula de glicose, ela só vai produzir ácido lático. Então, ela produz duas moléculas de ácido lático. E, a partir das heterofermentativas, ou seja, não é algo que não é homogêneo, não é único. Então, a partir da molécula de glicose, ela pode produzir o ácido lático, né? Porque ela é acidolática, mas também ela pode produzir uma molécula de álcool, uma molécula de ácido acético, né? CO2 puro,
né, ácido fórmico. Então, elas podem passar por esses dois processos. Algumas vão só produzir ácido lático, outras fazem uma fermentação mista, onde ela pode produzir outros componentes também. Tá? E a gente divide, né, essas homofermentativas, né? A gente vai ter alguns gêneros de streptococcus, pedicocos, tá? Alguns lactobacilos, que é o que a gente mais, né, utiliza de ácido lática na indústria de alimentos. Tá? A heterofermentativa tem algumas bactérias do gênero Escherichia, Lactomocoque, podem fazer essa fermentação dupla. Então, o processo de fermentação, ele é o quê? Vai ser um processo metabólico, né, onde a gente pega um carboidrato e esse carboidrato ele vai passar por processos, né, oxidativos, onde vai ser modificado a partir de diferentes enzimas, resultando na liberação de energia. Então, o micro-organismo pega aquela energia ali, aquele ATP produzido a partir daquela molécula de glicose. Não precisa do oxigênio como aceptador final de elétrons, que é o que acontece na nossa cadeia respiratória, em formação de ATP, e forma então os compostos orgânicos produzidos na quebra desses carboidratos. Então, é mais ou menos o que acontece quando eu falo aqui, ó, das homofermentativas e das heterofermentativas. Quais são os processos e as rotas bioquímicas, tá? Ele vai, então, modificar a glicose ela vira glicose 6-fosfato, depois muda para frutose 6-fosfato, né? Divide essa frutose, né, em frutose 1 e um difosfato. Então, pode chegar um gliceraldeído, o piruvato e o lactato. Então, a partir da molécula de glicose, a homofermentativa vai passar por todos esses processos, chegando a 2 moléculas de lactato, 2 moléculas de ácido lático. Já as heterosfermentativas, que é as que podem, além, né, de produzir o ácido lático, produzir etanol, né, que é o álcool, né, produzir ácido acético, ácido fórmico, tá? Como tem ali, elas vão passar, né, no momento em que ela transforma a glicose 6-fosfato, ela não vai transformar essa glicose 6-fosfato em frutose. Ela vai formar a fosfogliconato, ribulose 6-fosfato, xilulose, um acetaldeído, né, o piruvato, né, que ela tem que transformar. Ai, que susto. Fale. Nai está pedindo para a senhora liberar a entrada dela, que ela não está conseguindo entrar. Na verdade, eu deixei livre a entrada de todo mundo. Peça ela para entrar e sair novamente. Tá bom, obrigada. E aí, se aparecer aqui a solicitação, eu autorizo. Mas, na verdade, eu já deixei livre para vocês não perderem tempo no momento que cair a internet. Então, o acetaldeído, tá? Ele vai, então, eu tenho que gerar um aldeído, vai chegar um piruvato, e aí vira um etanol. Ou um gliceraldeído, e aí sim esse gliceraldeído é transformado em piruvato, esse piruvato é então transformado em lactato. Então, gerando 2 moléculas diferentes. Eu posso transformar em um lactato e um etanol, formando, então, 2 componentes diferentes que acontecem nas heterofermentativas. Ok, gente? Mas o leite, né, ele não vai ter de forma livre, né, a glicose. O leite, ele tem, né, o açúcar do leite é um disacarídeo, tá? E esse disacarídeo é uma lactose, que é o açúcar que normalmente a gente encontra no leite. Para que essa lactose ela então seja, né, liberada e a glicose seja utilizada,
esses micro-organismos, eles têm que ter, lá na membrana deles, moléculas onde consiga quebrar essa lactose, e aí sim, então, liberando uma glicose e uma galactose, que são os dois monossacarídeos que formam a molécula de lactose. Tá? Então, o primeiro processo, antes de chegar aqui, antes de chegar na molécula de glicose, para chegar num produto final, que é o meu ácido lático, eu tenho que quebrar esse disacarídeo que está presente no leite. Então, qual a importância dessas bactérias acidoláticas, né, que fazem essa fermentação ali do leite e produz esse ácido lático? Elas estão na nossa microbiota normal, intestinal, são lá fixadas na nossa mucosa. Então, no momento que eu utilizo alimentos fermentados, alimentos que eu tenho quantidade de ácido lático, eu estou auxiliando, né, na manutenção da minha microbiota natural. Essa microbiota, né, a partir desses produtos alimentícios, do leite, que tem essas bactérias acidoláticas, e também, no momento que eu forneço ao alimento essas bactérias, eu também tenho uma possibilidade, né, de competição, tá? Onde essas bactérias que estão ali, presentes nesses leites fermentados, nesse material fermentado, elas façam competição com micro-organismos que vão contaminar o meu leite, né, gerando a proteção, ou do alimento fermentado de forma geral. Então, isso aumenta o aspecto de conservação. Além de, no momento que ela abaixa o pH, né, daquele alimento fermentado, eu também tenho a possibilidade de conservar também, porque, como a gente falou lá na questão da atividade intrínseca dos alimentos, no momento que eu tenho um pH mais ácido, eu conservo mais o meu alimento. Então, algumas espécies, né, que podem estar ali presentes, né, e ajudarem, né, dessas bactérias acidoláticas, como Bifidobacterium longo. Vocês podem olhar lá nos Activias da vida, eles vão ter, né, essas bifidobactérias, lactobacillus acidófilos, que estão lá na região do nosso intestino. Então, algumas cepas são utilizadas, são fermentadoras de ácido lático, vão estar ali presentes, são utilizadas, né, na formação desses produtos. Né? Em outras regiões, a gente também tem regiões do corpo que fazem, né, de bactérias que fazem a fermentação e deixam o pH daquela região mais ácido, né, mas não são as utilizadas na formação de alimentos, não, tá? Então, por exemplo, na vagina a gente tem algumas espécies de bactérias acidoláticas, né, que vão estar ali fazendo, né, aumentando a acidez do canal vaginal, tá? Mas não são as utilizadas em alimentos, né? A gente utiliza em alimentos são os lactobacilos, né, os bifidobactérias, são os mais comuns da gente utilizar. Bifidobactéria a gente tem na cavidade oral, né? E também pode utilizar na produção de alimentos, né? Os lactobacilos a gente tem na região do intestino, e também pode estar ali utilizando cepas dessas bactérias para a produção de novos alimentos, alimentos fermentados, ok? Outras funções importantes dessas bactérias, né, que algumas, além, né, de ter atividade fermentativa, ou seja, de usar carboidrato como fonte de energia e produto final, né, dessa fermentação, desse processo de obtenção de energia, que é a formação de alguns ácidos e deixar o pH do alimento mais ácido, também proteger, reduzir a quantidade de lactose, por isso que eu falei lá no início, né, indivíduos que têm uma intolerância média, não intolerância tão grande à lactose, então os alimentos fermentados, os leites fermentados são mais aceitáveis, justamente porque no processo de fermentação a gente reduz essa quantidade de lactose, porque quebra esse açúcar, porque o micro-organismo ele quer utilizar a glicose como fonte de energia.
Ele quebra a lactose em dois, tá? Forma glicose, que passa por todo esse processo aqui descrito. E também, né, vai quebrar, porque, como eu falei, a lactose ela é formada pela galactose e a glicose, e depois essa galactose é transformada também, né, em glicose para que ele chegue no final em um ácido lático. Tá? Então, além desse processo, né, de utilização de carboidratos, de açúcares, né, para formar o ácido lático, porque o objetivo dela é obter energia a partir dessa glicose e o produto final vai ser o ácido lático. Algumas também podem ter proteases, né? Algumas bactérias acidoláticas, elas também podem gerar metabolismos de algumas proteínas, tá? E isso é importante também, porque eu posso utilizar com dois objetivos essas bactérias na produção de um novo alimento. Porque no momento que eu quebro algumas proteínas, eu posso ajudar na formação de alguns queijos, no sabor, no aroma de alguns queijos. Então, o uso de bactérias ou o uso de micro-organismos, né, que conseguem fermentar e também conseguem quebrar proteínas daquele determinado alimento e modificar a estrutura daquele alimento, né, de uma forma benéfica, também pode ser utilizado na indústria de alimentos. E então, no momento que eu forneço essas bactérias, eu tenho dois benefícios, né? Uma atividade proteolítica, uma quebra de proteínas, eu tenho atividade, né, de fermentação da glicose, mais propriamente a própria lactose, que é o açúcar que tem ali presente no leite, e eu vou fornecer, no momento que eu povoo de bactérias benéficas aquele alimento, fornecer fatores antimicrobianos, né? Alguns ácidos orgânicos, que é aquela questão que eu falei, da competição entre esses micro-organismos, né? O fornecimento de peróxido de hidrogênio, que também vai oxidar a membrana, né? Lactoperoxidases também, né? Um antimicrobiano ali presente, niazinas, presente também, que vão reduzir o número de bactérias gram-positivas, bacteriosinas. Então, justamente, elas já produzem coisas para que só elas tomem conta daquele ambiente que vai estar ali, mesmo que em baixas temperaturas, ainda tem ali um processozinho de fermentação, né, e proteção desses alimentos fermentados. Então, diversos alimentos, né, devem a sua produção a essas características, atividades fermentativas dos diferentes micro-organismos, aumenta a vida de prateleira, que é aquele tempo que esses micro-organismos ficam presentes, então aumenta o tempo de validade desses alimentos, sabor e aroma associados à fermentação, aumento da digestibilidade, quando a gente fala se eu reduzo, né, a quantidade de lactose e eu não tenho tanta enzima lactase que quebra essa lactose, eu também facilito, né, em questão nutricional. Então, aumento, como eu falei, da digestibilidade, reduzido o conteúdo de lactose, aumento de absorção de cálcio e ferro, então ele pode ser mais facilitado, aumento, né, de algumas vitaminas do tipo B, que pode estar sendo produzido por essas bactérias, né, ali no leite. Controle também da composição da microbiota intestinal, eu posso ajudar na repovoação. É até uma ajuda no momento que o indivíduo desenvolve uma diarreia, né, ele pode estar utilizando esses alimentos fermentados, né, para ajudar também na repovoação de bactérias benéficas, e essas vão competir com as que estão gerando, né, infecção intestinal e ajudar na eliminação, né, no tratamento ali de uma infecção intestinal. Inibição também de organismos patogênicos, como eu falei agora, e também ajuda no teor, no controle de lipídios, né, que vem ali na alimentação, né, do tipo colesterol. Ok? Então, essa lactose, né, quebrada, se transforma em ácido lático,
Então, se você quer produzir alguns alimentos fermentados, tem algumas que a gente chama de culturas starter, né? Que são alguns, né? Você pode pegar aquela matéria orgânica, aquele leite ali que já tem uma quantidade de bactérias e aumentar a quantidade de leite, aumentar o volume e a partir dali você ir amplificando, fazer como se fosse um cultivo e tá produzindo, tira todo o leite ali que foi fermentado, consome, pega aquelas culturas starters e passa para uma nova quantidade de leite e é uma forma também de produzir. Na indústria de alimentos se faz assim, mas claro, com um ambiente extremamente controlado, para não ter outras contaminações, né, das fermentações. Certinho? A gente para por aqui, tá? Na semana que vem a gente vai falar, né, finalizar essa parte e falar de alimentos funcionais, que fecha esse bloco falando dos micro-organismos benéficos para a nossa, que a gente pode compor os alimentos e melhorar, né, a alimentação em cima disso, ok? Dúvidas, perguntas? Algo que queiram contribuir sobre o assunto? Então, estão liberados